Tem uma parte da história do Amazonas que eu tenho certeza que muito pouca gente conhece, que é a Revolução da Cabanagem. A Revolução da Cabanagem era isso: governo imperial, Dom Pedro II, aquela dominação doida em cima do povo pobre daqui da Amazônia. Tá certo? Só que chegou o momento, 1835, olha, gente, desculpe, eu sou muito ruim para datas, eu vou dar uma pesquisada aqui. Aí chegou o momento que os trabalhadores e os agricultores de Belém se levantaram, fizeram uma revolução e derrubaram o governo e implantaram uma república. Em pleno Brasil imperial teve uma revolução, tá certo? E os caras proclamaram uma república aqui na Amazônia. Ela pegava do Pará até o Amazonas. E muitas comunidades, o Leonardo, um companheiro da nossa equipe, ele teve umas áreas ali, sim, ele teve no encontro do povo Mura, que teve no Careiro, agora no mês de julho. Então, ele foi lá com outra companheira da equipe, com a doutora Chantelle, que vocês conhecem, né? E aí eles conversavam horas, né, lá nos intervalos, batendo papo, comendo. E os indígenas velhos contavam essa história, que quando teve a cabanagem, que a cabanagem perdeu, né, o imperador Pedro II, ele mandou navios de guerra que invadiram Belém, invadiram Manaus, invadiram os rios da Amazônia. E muitas dessas comunidades que foram invadidas nessa reação à cabanagem, o pessoal veio para aqui, para o Amazonas, o pessoal fugiu para cá, né? Porque aqui era muito mais mato do que lá. Belém está mais perto do mar, o Pará está mais perto do mar. E os caras vieram para cá. Então, muitas comunidades de vocês são comunidades de antigos cabanos, que os bisavós de vocês lutaram nessa guerra que teve no meio da mata contra o colonizador, contra o Império Brasileiro, que é filho do Império Português, do colonizador português. Dom Pedro I era português. Depois ele foi rei de Portugal, foi imperador do Brasil e rei de Portugal, tá certo? E o Dom Pedro II é filho do Dom Pedro I. Então, essa luta toda aconteceu aqui na Amazônia e a gente não sabe, tá certo? A gente não sabe que os indígenas, os ribeirinhos, eles se armaram para lutar pela sua liberdade. Liberdade não é essa palhaçada que o Bolsonaro fala, não. A liberdade de escrotear o outro, a liberdade de ser racista, ser machista. A liberdade para o povo cabano naquela época era você ter a sua terra, era você ser livre para trabalhar na sua terra, e não para você trabalhar para um patrão que estava lá no Rio de Janeiro, que estava em Belém, que estava em Manaus. O povo fez uma revolução. Pessoal, foram mais de, não se sabe o número certo, o mínimo foram 30 mil mortos, entre 30 e 50 mil mortos. 50 mil pessoas numa cidade como Manaus hoje não é nada. Manaus tem 2 milhões e 700 mil pessoas. Mas 50 mil pessoas, pessoal, no meio do século XIX, era uma multidão. Corresponderia hoje, sei lá, 1 milhão de pessoas, se a gente botasse na população de hoje. Está entendendo? Então, havia resistência. Havia resistência também do povo negro. O povo negro lutando contra esse Estado brasileiro que impunha sobre ele essa dominação também. Aí o que o preto fazia? Ele fugia da fazenda e ia para o meio do mato, ele formava quilombos. Você já deve ter escutado falar nessa palavra. O povo quilombola, os quilombolas, os quilombos. Quilombola era isso, quilombo era isso. Eles pegavam, fugiam para o meio da mata e faziam sua comunidade. Quem é que não... Vocês já escutaram falar no Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares ficava ali em Alagoas. Os caras tiveram que mobilizar um exército de 10 mil soldados para acabar com o Quilombo dos Palmares. Porque os escravos fugiam das fazendas, eles subiram numa serra chamada Serra da Barriga e eles construíram 4 cidades na Serra da Barriga, sem divisão de classe social, com a terra trabalhada coletivamente, com todo mundo com comida na mesa, entendeu? Com todo mundo trabalhando em paz e tranquilidade lá, se amando, trabalhando, fazendo festa. Quilombo dos Palmares, a maior revolta dos escravos nesse país. E o português foi lá, porque ainda quem governava o Brasil ainda era o Estado português, e acabou com o Quilombo dos Palmares.
Ele destruiu o Quilombo dos Palmares. Tá entendendo? É por isso, pessoal, que eu não gosto quando algumas pessoas ficaram falando assim, porque esses macumbeiros, essa macumba, é religião de preto, é religião do diabo, religião de preto não tem nada a ver com cristianismo, tá, gente? Religião de preto, candomblé, é outro papo. Essa confusão que tem de Exu, santo católico, em terreiro de macumba, isso tudo tem uma história também, que eu não vou contar para vocês aqui, porque não tem tempo, tá certo? Mas todo respeito às religiões africanas. Entendeu? A avó dos meus filhos foi uma das maiores mães de santo lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Minha finada sogra não queria saber nada de povo de santo, mas a minha ex-mulher, entendeu? Alguns dos meus filhos, minhas noras, todo mundo vai na macumba, entendeu? E eles levam muito a sério, mas tem nada a ver com igreja, com cristiano, não tem nada a ver, mas isso é outro papo. Então vamos lá. Então, Quilombo dos Palmares, tá entendendo? Quilombo dos Palmares. Também os brancos pobres se revoltavam, entendeu? Os brancos pobres, eles fizeram as suas guerras de libertação. E aí, eu vou citar, eu falei da cabanagem, falei do Quilombo dos Palmares, meu Deus do céu, eu sou um cara muito deselegante, pessoal, peraí. Pronto, aqui ficou melhor. Então, eu falei do Quilombo dos Palmares, que foi os pretos resistindo. Falei da cabanagem, que são os indígenas e os ribeirinhas resistindo. E os brancos também resistiram. E aí eu vou contar uma outra passagem da história do Brasil, que é Canudos. Um profeta chamado Antônio Conselheiro, o homem largou a vida dele lá no sertão seco do Nordeste, lá na Bahia. Ele era um cara muito letrado, ele era advogado. Ele largou tudo, botou uma roupa azul e saiu pelo sertão evangelizando. E sabe o que é que o Antônio Conselheiro diz? E ele começou a juntar gente, as pessoas começaram a seguir o Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos. Tá entendendo? E Antônio Conselheiro pega, ele chega na beira de um rio, na Bahia, minha querida Marcela, o amor que a gente tem pela Bahia, né, irmã? Eles chegaram na beira de um rio chamado Vaza Barris. E lá eles construíram a sua comunidade, 30 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, trabalhando na terra. O trabalho comum, o trabalho coletivo. E Antônio Conselheiro, ele dizia, ele esperava o fim do mundo, né? Ele era um profeta, então ele dizia que Jesus estava voltando, entendeu? Então ele dizia o seguinte, que no reino de Deus, quando Jesus voltasse, não ia ter mais pobre nem rico. E o beiradão do rio Vaza Barris ia virar cuscuz de milho. E a água do rio ia virar leite. Lá no Nordeste, né, Marcela? A gente come cuscuz com leite, é muito gostoso, cuscuz de milho com leite. E o profeta dizia, olha, no dia, quando Jesus voltar, né, a barranca desse rio vai virar cuscuz, e a água do rio vai virar leite, e ninguém mais vai passar fome. Isso no século XIX, 1897. E o que aconteceu? Aquela comunidade cresceu tanto, Canudos, né? Belo Monte, era como eles chamavam, Belo Monte, na região chamada Canudos, ficou conhecida como a Guerra de Canudos. Aquela comunidade cresceu tanto que os donos de terra falaram, caralho, os nossos empregados estão saindo da nossa fazenda para ir morar lá na comunidade do Antônio Conselheiro. O que fez a República Brasileira? Já era República, tá? Armou um exército. Eles tentaram 4 vezes destruir Canudos, mas os sertanejos repeliram o exército, derrotaram o exército brasileiro, mataram o principal general do exército brasileiro na Guerra de Canudos. Mas acontece que o Estado brasileiro tinha uma coisa que os sertanejos não tinham, que era canhão. Eles levaram os canhões, um canhão chamado Matadeira, e eles destruíram a comunidade toda. De 30 mil pessoas, só sobrou um moinho de 80, 90 mulheres e crianças. Todos os homens foram mortos. Todos os meninos foram mortos. Eles tinham medo que os meninos crescessem para se vingar. Então, esse processo de implantação do Estado brasileiro se deu à custa de sangue também. Se deu à custa de luta e à custa de resistência também.
E hoje, nós que estamos aqui conversando, eu aqui, vocês aí, nós somos herdeiros dessas lutas. Nós somos herdeiros da cabanagem. Nós somos herdeiros do Quilombo dos Palmares. Nós somos herdeiros de Canudos. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês, que foram várias lutas, centenas de lutas contra a dominação do branco e do Estado brasileiro, seja na colônia, seja no Império, seja na República. O povão resistiu, o povão foi para a luta. E naquele tempo era luta armada mesmo, a porrada comia, o tiro comia de um lado e de outro. Tá entendendo? Então, mas assim, uma coisa que eu quero que vocês retenham é o seguinte, é que quando esses grupos se organizaram para a resistência, eles queriam de novo o quê? A terra. Eles queriam isso que a gente chamou de território. Eles queriam a terra, porque é a terra para plantar os filhos, mas a terra também, terra para tirar riqueza para o capitalista. Então as lutas dos caras para libertar a terra, a luta de vocês é para libertar a terra, entendeu? Para não deixar que a terra caia na mão do capitalista. Tá o pessoal do assentamento do Pai Genipapo que está falando comigo. O que queria o governo Bolsonaro nos assentamentos passados? Era dar um título de terra pequenininho para os assentados e o restante da terra do assentamento ser vendida no mercado para os fazendeiros que querem terra. Tá entendendo? Então a luta é sempre pela terra, a luta é sempre pela resistência, a luta é sempre pelo trabalho comum, a luta é sempre pela justiça no mundo, a luta é sempre pelo pão repartido. Entendeu? E a gente tem que ter isso na cabeça. Ou a nossa luta é para construir uma sociedade justa e fraterna, ou então não vale. Se a nossa luta for para a gente reproduzir a dominação do dominador que está na nossa cabeça, não vale. Tá certo? Então, tentei explicar para vocês aqui agora, nesse pedacinho, como é que o Estado brasileiro se implanta e como é que o povo resiste a essa implantação do Estado brasileiro que veio para administrar, que foi criado, foi construído para administrar a sociedade de classe em favor da classe dominante. Então, já eu vou chegar aqui no nosso ponto para a gente poder chegar no final, tá? Então, pessoal, vamos prosseguir, tá certo? Olha só, eu estava me lembrando aqui, sabe do quê? Que os caras, quando eles destruíram Canudos, anos depois, eles fizeram uma represa no rio Vaza Barris, aquele rio que eu falei para vocês. E aquela represa, ela inundou onde era a vila de Canudos. Por quê? Porque é preciso apagar a memória das lutas de resistência dos povos da Amazônia, dos povos pobres desse mundo, desse Brasil, no caso lá no Nordeste. Então eles fizeram uma represa para poder apagar aquela história, esconder aquela história, mas ela foi sendo passada ainda hoje. Se você vai na região, você vê que essa história ela vai de boca em boca. Então a gente precisa reter a memória dessas lutas, tá? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, esse processo de dominação de classe, que é orquestrado, coordenado, gerido pelo Estado, entendeu? Brasileiro, ele fez uma coisa muito cruel, ele jogou povo contra povo, pobre contra pobre, trabalhador contra trabalhador. Entendeu? O que o capitalismo faz na época do ciclo da borracha? Ele pega os nordestinos lá na seca do Nordeste, 1800 e alguma coisa, e traz aqui para a Amazônia. Os patrões vão lá, arregimentam a mão de obra e vem aquelas famílias inteiras para cá, para a Barranca dos Rios aqui da Amazônia, os famosos cearenses, que são parentes de vocês também. Todo mundo que está aqui me ouvindo tem sangue também do cearense e do nordestino. Eu também sou nordestino, sou paraibano, carioca paraibano. E quando essa população veio para cá escravizada pelo patrão, iludida pelo patrão, para ser escravo do patrão, do Coronel de Barranco, o que o Coronel de Barranco faz? Para ele poder aumentar, né, os seus seringais,
entendeu? Ele pega os cearenses, arma os cearenses para poder dar guerra aos índios, para poder expulsar os índios dos seringais, porque eles queriam aqueles seringais. Então, tem esse aspecto de crueldade do Estado e da sociedade capitalista brasileira, que é você jogar povo contra povo, é você criar inimizade do índio com o não índio, do indígena com o não indígena, entendeu? Então, eles faziam isso direto, como também na época da escravatura tinha a mesma coisa. Você tinha, por exemplo, você tinha o escravo doméstico, que ficava trabalhando como escravizado lá na casa grande do patrão, e você tinha os escravos do eito, que eram os escravos que trabalhavam na agricultura, no café, na cana, e o sistema jogava uns contra os outros. A gente não pode cair nessa esparrela. A luta pela defesa do território tem que ser também uma luta comum, na minha opinião. Porque quando o capital vem, ele não quer saber se é uma terra indígena, ele não quer saber se é uma unidade de conservação, se é o tuque, se é um assentamento. Ele vai em cima da terra. Separados nós somos muito fracos, unidos nós somos muito fortes. Mas a gente precisa começar a pensar a nossa união, não só na nossa comunidade, na nossa TI, no nosso assentamento. A gente tem que pensar na unidade, na luta, desses povos todos que estão naqueles territórios lá, aquele monte de território. Assentamento, terra indígena, unidade de conservação. Estou muito com o Capanã aqui na minha cabeça, mas a gente vê no Amazonas inteiro. Então tem esse aspecto de crueldade do negócio. Tá? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. E hoje, o Estado brasileiro, né? Já fui falando ao longo, já estou terminando aqui a nossa aula, entendeu? Ainda é um Estado em disputa, tá certo? Nós estamos disputando o Estado. Quando a gente fala, tem governos que fazem o Estado mais sensível às reclamações das classes dominadas, entendeu? Que se preocupa com a distribuição de renda, que se preocupa com a distribuição da renda, que se preocupa com a agricultura familiar, que se preocupa com o extrativismo, que tem política pública para essas populações, para os agricultores familiares também, claro, está entendendo? E você tem, ou seja, você tem governos que ocupam o Estado e fazem o Estado ser mais sensível às reivindicações das classes populares, entendeu? Das classes dominadas. Mas você tem governo que ocupa o Estado para atender somente as reivindicações da classe dominante. Você está entendendo? É por isso que nosso trabalho, meu e de vocês, nosso e de vocês, é isso, é como que a gente ocupa espaços dentro do Estado, que tem um governo que controla aquele Estado, que nos escuta, pelo menos nos escuta, entendeu? Como é que a gente ocupa espaços no Estado para poder alargar o poder da população pobre, para poder beneficiar a população pobre, a população desassistida, a população ferrada, tá certo? É nesse ponto que a gente está.